Oi, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos refletir um pouco sobre as muralhas que cercam o nosso coração, as muralhas do pecado que cercam o nosso coração, que impedem o agir de Deus na nossa vida, que impedem nós nos aproximarmos cada vez mais deles. E o livro que nós iremos refletir, o livro de Josué, no capítulo 6, onde a gente vai ver a destruição, de Jericó. A gente vai ver na proporção que a gente vai lendo Josué capítulo 6, que a cidade de Jericó era cercada por uma muralha imensa, gigante, aos olhos humanos, impossível que fossem derrubadas. Mas para Deus nada é impossível. E a gente vai ver também, então Deus ordena, a Josué, aos guerreiros de Israel, que que eles rodeassem a cidade uma vez durante 6 dias, e no 7º dia eles dessem 7 voltas durante a cidade e tocassem as trombetas e começassem a gritar, e aquelas muralhas iriam cair, elas iriam ser derrubadas. Não somente porque eles estavam gritando, mas pelo poder de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes a gente cria uma muralha, a gente cerca o nosso coração com a muralha cheia de pecado, sabe? O orgulho, a inveja, a soberba, os vícios, a prostituição, a pornografia, a falta de perdão. A gente cria essa muralha em volta do nosso coração, e isso impossibilita que Deus entre no nosso coração, na nossa vida, e faça o agir dele, a vontade dele para cada um de nós. E no início do capítulo a gente vai ver também que aquela cidade estava rigorosamente cercada, pelo povo de Israel. Ninguém entrava e nem saía. Muitas das vezes é assim no nosso coração, A gente quer que Jesus entre no nosso coração, mas não quer que o pecado saia dele. A gente não quer deixar de... não quer abrir mão, do pecado. Quer que Jesus entre no nosso coração para fazer a mudança, mas nós não queremos fazer a mudança. Quantas vezes, Jesus já tentou falar com a gente, já tentou entrar no nosso coração, na nossa vida, e a gente rejeita, por conta dessa muralha que a gente criou, do pecado, das nossas próprias vontades, por não querer abrir mão, por achar que a gente está confortável vivendo desse jeito. Mas para que essa muralha seja quebrada, a gente tem que permitir que Jesus entre verdadeiramente no meu coração e no seu coração. Para que todas essas muralhas sejam quebradas, para que os vícios sejam lançados por terra, para que o orgulho não venha mais a preencher o nosso coração, e sim a humildade, a paz de Jesus Cristo, para que assim a vontade dele venha se cumprir em nossas vidas, para que assim Jesus venha entrar e fazer morada no nosso coração, mudar e tirar o que tem que ser tirado, o que contamina o nosso coração, o que contamina a nossa vida. Mas para que isso aconteça, a gente tem que permitir que ele quebre as muralhas, que ele quebre as barreiras, que ele quebre o que está cercando o nosso coração, que está sujando, que a gente venha cercar o nosso coração com a palavra de Deus, assim como o povo de Israel cercou rigorosamente aquela cidade, onde ninguém saía nem entrava, e que nós venhamos a cercar o nosso coração com a palavra, com a presença, para que assim o pecado não venha contaminar o nosso coração, não venha contaminar a nossa vida, para que assim nós venhamos a viver a vontade de Deus, para que ele venha viver dentro de nós. Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que não tem muralhas no meu coração que precisam ser quebradas. É um processo, é difícil, mas eu estou me esforçando muito para que eu busque mudança. Às vezes eu não sei ouvir as coisas, digamos assim, eu ouço. Se eu achar que tá certo, tudo bem. Se eu achar que tá errado, eu já não gosto, me zango, mas depois eu reflito e penso, não, o que a pessoa falou estava certo, eu tenho que realmente mudar isso e deixar de ser desse jeito.
Mas infelizmente não é todo mundo que aprende, né, a analisar o seu erro, prefere ficar com ele camuflado dentro do coração, achar que é certo, só ele que é certo, só ela que é certa e que todo mundo tá errado. Mas não é bem assim, né? A gente tem que quebrar as barreiras do nosso coração, tem que aprender a ouvir e ser contrariado não só pelas pessoas, mas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nunca vai mentir. E Deus nunca vai nos confrontar, a palavra de Deus nunca vai nos confrontar por maldade ou por nos obrigar a querer fazer algo. Não, a palavra de Deus, ela nos instrui a viver de uma maneira boa, de uma maneira que agrada ao Senhor e nos dê paz, né? Eu sei que talvez vocês digam assim, mas você vive em paz o tempo todo. Não. A vida de quem tá no mundo já é difícil. A gente, quando a gente se converte ao Senhor, quando a gente recebe Ele, fica mais difícil. Por quê? O diabo vai fazer de tudo para fazer você voltar pro lugar de onde Deus te tirou. E ele nos alertou, Jesus nos alertou, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer se nós estivermos nele, se ele estiver em nós. Então, eu desejo que hoje você quebre as muralhas do pecado que está no seu coração, que ninguém criou, a não ser você. Não culpe ninguém pelos seus erros, pelos seus pecados. Não diga assim, mas foi fulano de tal que me influenciou. Fulano de tal pode ter te oferecido, mas a escolha de ceder foi sua. Não foi do coleguinha, foi sua. A escolha de abrir mão dos seus princípios não foi de ninguém, foi sua, porque cada um tem o livre-arbítrio, e usa como quer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu desejo de todo o meu coração que essa mensagem tenha edificado ao coração de vocês, assim como edificou o meu, que nós venhamos parar para analisar, para refletir se as nossas atitudes estão agradando ao Senhor, com o que o nosso coração está cercado, se é com as armaduras, a muralha da palavra de Deus que vai nos guardar, que vai nos proteger e nos levar a ter uma vida em abundância, ou se está cercada pela muralha do pecado, que vai nos afastar de Deus e impedir que Ele haja na nossa vida, que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Que você ore ao Senhor, que você reflita, peça para que Ele te ajude a quebrar essas muralhas, peça que Ele te liberte dos seus medos, das suas ansiedades, que Ele te liberte do que te afasta da presença dEle, que Ele te liberte do que impede Ele de agir na sua vida e do que impede vocês de se chegarem até Ele. Então, sejam fortes e corajosos, assim como Josué e o povo de Israel foi, ao cercar a cidade de Jericó, ao rodear aquela muralha, né? Eles creram que era possível que aquela muralha pudesse ser derrubada. Então creiam que Deus tem o poder para derrubar as muralhas do pecado que cercam o seu coração, que cercam a sua vida, que te levam a pecar, a se afastar de Deus. Clame ao Senhor, porque Ele pode quebrar as muralhas do pecado que cercam o seu coração, que o impedem de entrar na sua vida. A palavra de Deus tem um poder lindo, maravilhoso. Jesus tem um poder lindo e maravilhoso, e eu sei que Ele quer entrar no seu coração, que Ele quer fazer morada, mas você precisa permitir que Ele entre, você precisa desejar e permitir que Ele quebre as muralhas que te afastam dEle. Que vocês tenham um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor. Que Deus guarde a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe o lar e a família de vocês. Que vocês tenham um final de semana lindo, cheio da presença do Senhor. Beijos e até o próximo vídeo.